E a gente está falando nesse aspecto, porque escute, o Espírito Santo, ele é Deus, e você vai entender isso até melhor na semana que vem, mas eu quero te dizer que a importância de nós como igreja considerarmos ele, vou repetir, a importância de eu e você considerarmos a pessoa do Espírito Santo em nós, porque é assim que a igreja primitiva se movia. Tem um escritor, uma vez eu lendo o livro, não me lembro quem é, mas tem essa frase, ele dizia o seguinte: se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva, 90% do que eles faziam ia parar e todos sentiriam a diferença. Se o Espírito Santo fosse tirado da igreja de hoje, 10% ia parar e quase ninguém ia perceber a diferença, porque muitas vezes a gente se move muito na nossa força, e a igreja primitiva se movia na dependência do Espírito de Deus. E aí eu tenho te falado que vida cristã sem o Espírito Santo não dá. Espírito Santo é Deus em nós, é força capacitadora. Tudo aquilo que você é limitado, tudo aquilo que você tem dificuldade, todas as áreas da sua vida que você precisa de transformação, é o Espírito Santo que vai operar a transformação que você precisa. Porque está escrito, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a própria graça de Deus em nós, nos capacitando. O Espírito Santo é poder de Deus, disponível para nós obedecermos a palavra, porque eu não sei se você sabe, mas quando Deus, Ele colocou o Espírito Santo no nosso coração, na verdade Ele estava nos dando a sua lei, porque tem uma profecia em Ezequiel capítulo 36, que está escrito, que ele disse, porque o problema da antiga aliança é que o povo não conseguia obedecer. Quem lembra disso, gente? É ou não é? Não é assim? E aí Deus falou, vai chegar um tempo que eu vou fazer uma aliança com o meu povo, e que eu vou colocar a minha lei no coração deles. Então o Espírito Santo é a lei de Deus no nosso coração, nos capacitando a obedecê-la. Quem está entendendo? É isso aí, por isso eu e você hoje podemos ter uma vida transformada, tudo por causa da pessoa do Espírito Santo. Então é isso que eu quero te mostrar, é um poder que está disponível e indispensável. E o nosso texto base tem sido esse aqui, ó. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o que, gente? O Espírito, dará o quê? A quem? A quem eu pedi. Aí você para pensar, você como pai, o teu filho te pediu um negócio, você dá ou não dá? Cara, é muito difícil o pai não dar. Pode até não dar na hora, às vezes não está merecendo, está de castigo e tal, mas daqui a pouco vem. Vem ou não vem, gente? Ou é só lá em casa? Acaba vindo. Eles conseguem. Papaizinho, Esté vem assim. Opa, já sei. O que foi? Esté vem assim, eu não é, Valéria? Elas vêm assim, papaizinho lindo. Ih, lá vem o golpe. Mas eles sabem direitinho, não sabem? É isso aí, então da mesma coisa o nosso Deus. E hoje, queridos, eu quero falar de um aspecto contigo, que na semana passada eu parei nele, mas hoje eu quero abranger um pouquinho mais, porque é algo que tem crescido no meu coração, o Espírito Santo tem levantado isso no meu coração, que nesse tempo isso vai aumentar. É isso aqui, ó, sinais do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num tempo onde essa manifestação aqui que eu vou começar a falar contigo, ela vai aumentar, mas ela vai aumentar à medida que o entendimento da igreja a respeito disso também aumentar. Quem está entendendo? O meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. A fé vem pelo e ouvir. Então preste atenção, como que será gerado fé no teu coração a respeito dos sinais, se você não ouvir mensagem a respeito dos sinais? Aí às vezes os líderes falam assim, mas hoje a igreja não tem sinais. Tá bom, mas você tem pregado sobre sinais? Porque precisa haver ensino para ser gerado fé, para ser gerado a manifestação, amém? Então é isso que a gente vai fazer hoje, porque a dispensação não mudou, e se a igreja primitiva se movia nos sinais, eu e você também, mais do que podemos
devemos nos mover nos sinais do Espírito Santo. E você vai entender o que é isso aqui. Primeiro, que é uma promessa, mais do que uma promessa, é uma ordem do Senhor Jesus. Lá em Marcos, para você entender o contexto, o Senhor Jesus, ele já tinha morrido, ele já tinha ido para a cruz, presta atenção, ele já tinha ressuscitado, e aqui ele tinha encontrado com os seus discípulos já ressurreto, e ele estava perto de ascender vamos embora, participa comigo. E aí, em determinado momento, ele dá essa ordem para os seus discípulos, e disse-lhes: ide por todo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então Jesus estava dando uma ordem, ele estava dando uma missão. Você precisa entender isso. Nós, a igreja, somos a continuidade da obra de Cristo na terra. Ele só deu início. Seu ministério durou 3 anos. Ele nos ensinou os discípulos, deu o pontapé inicial, para que eu e você dessemos continuidade a essa obra, queridos, a ponto dele dizer: aquele que crê em mim, fará as mesmas coisas que eu faço, e ainda maiores. Meu Deus! E tem um texto em Atos, que vai dizer que se tudo o que Jesus fez fosse registrado em livro, nem o mundo todo caberia. Agora tu para pensar ele dizendo que a gente faria coisas maiores. Eu só quero que tu pare para pensar. Então preste atenção. Jesus tinha se movido durante 3 anos num discipulado intenso com 12 homens. Discipulado intenso. Andava com os caras para cima e para baixo, comia com os caras, dormia com os caras, ensinava os caras. E aí, chega o tempo da sua partida. Quando ele dá essa ordem para eles: agora eu estou indo, mas vocês vão ficar, cara. Então agora vocês vão botar em prática tudo que vocês aprenderam de mim. Isso fazei, está escrito, o que aprenderam de mim, o que viram o apóstolo Paulo, isso também vocês agora vão fazer. Então era um recado muito claro que Jesus estava dando. Eu dei início à minha igreja, eu vim estabelecer a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, agora vocês vão. Então preste atenção, eu e você, muitas pessoas, olha aqui para mim, muitas pessoas podem nascer nessa terra sem saber de onde veio, para onde vai, quem é, o que está fazendo, o que não está. Mas eu e você, cara, não é o nosso caso não. Pô, peraí, no momento, cara, que nós temos um encontro com Cristo, a gente entende de imediato o propósito de estarmos nessa terra. E eu sou abusado e ir mais fundo. Esse é o verdadeiro encontro com Cristo. O verdadeiro encontro com Cristo, eu posso dizer que uma pessoa ela tem um real encontro com Cristo quando ela está ali vivendo a sua vida, cumprindo seus afazeres, ou vivendo para si mesmo, vamos colocar assim, o que muitas vezes não tem nada de errado. A pessoa está construindo a sua vida, está estudando, está trabalhando, tem sonho de ser isso, de ser aquilo, de estar fazendo a sua vida, e está construindo isso, faz aquilo, vou construir família, vou casar e tal, tem seus sonhos, não tem nada de errado, mas no momento que ela tem um encontro com Cristo, esse encontro vai produzir nela novas prioridades. Para mim, é a maior marca de que uma pessoa teve um encontro com Jesus. As prioridades dela começam a mudar. Ela não se move mais do mesmo jeito. Ela entende, cara, que tem algo maior. Ela entende que o propósito que está sobre a vida dela é maior do que a própria vida dela. Aí você teve um encontro com Jesus. Quando você abre mão da tua vontade para se entregar ao propósito dele para a tua vida. Ué, não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele estava indo o quê? Para Damasco fazer o quê?
matar os crentes, prender os crentes, tinha autorização. O cara era da prateleira de cima, no judaísmo, era da alta esfera, já tinha participado da morte de Estevão. Ele estava vivendo a vida dele. De repente, ele teve um encontro com Jesus. Ali, cara, o encontro do propósito de um homem com o propósito de Deus. E a primeira coisa que Jesus fala para Ananias: vai lá, que eu vou mostrar para ele o meu propósito, o quanto ele vai sofrer por minha causa. Avisa para ele que o propósito dele acabou, agora ele vai viver para o meu propósito. Isso é ter um encontro com Cristo. Isso é ter um encontro com Cristo. Para mim é a verdadeira marca do encontro. Então, eu e você, a gente já entendeu, amém, queridos? Por que a gente está nessa terra? Estamos em missão. Somos embaixadores. Embaixadores de Cristo, cara. A gente não está aqui para semente. A gente está aqui só de passagem. Temos que cumprir a nossa missão. Então Ele nos deu uma missão: vai lá e prega o evangelho a toda criatura, tá? E aí no verso 16 ele continua: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então ele deu um sinal e ele deu um resultado, ele deu uma missão e ele deu um resultado. Percebe, cara, que eu e você não temos o papel de fazer ninguém crer. Eu e você só devemos ir e pregar. Crer ou não é uma escolha de quem ouve. Não tem nada a ver comigo, nem contigo. Não fica nervoso para fazer as pessoas crerem, não. Não fica nervoso fazer as pessoas acreditarem logo, não. Não fica ansioso, não. Não é você que produz esse resultado. Ele não falou assim: quem vocês fizerem crer será salvo. Não, vocês vão e vão pregar. Quem decidir crer será salvo. Você percebe? O evangelho condena? O evangelho condena? Está na dúvida, né? Vou te explicar. O evangelho, ele é para salvar. Está escrito, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então o evangelho não condena, o evangelho só salva. O que condena é a resposta que eu dou ao evangelho. A mesma mensagem que salva, ela pode condenar uma vez que eu rejeito. Olha lá, ó. Quem crer e for batizado será, quem porém não crer será. Então quem é condenado é quem não crê. Então sou eu mesmo que decido pela minha condenação. Quem está entendendo? Mas o nosso papel é crer, gente. E aí ele dá uma missão, ele dá um resultado que essa missão vai acontecer, vai ter gente que vai crer, então a gente não tem nem que se surpreender com gente que não crê, porque já está escrito que não ia crer, ia ter gente que não ia crer, já está escrito, não é a nossa vontade, a gente quer que todos creiam, e o Deus também quer, porque está escrito, né? O desejo de Deus é que todos sejam salvos, chegando ao conhecimento de seu Filho. Mas Deus, ele não quer que ninguém o sirva obrigado. Deus não vai tirar o livre-arbítrio do homem. O que é livre-arbítrio, Luiz? Direito de decidir seu próprio destino. Você tem. Você tem direito de decidir seu próprio destino. E Deus não vai tirar isso de você. Mas eu quero te dizer uma coisa: no momento que você decidir crer e entregar sua vida para Ele, a sua vida vai ser mudada. Porque foi assim comigo. Você será salvo. Essa palavra salvo aqui, no original, no grego, é sozo. Salvação, cura, libertação, prosperidade, envolve tudo numa palavra só. Amém, queridos? E aí, depois disso, Jesus ele diz o seguinte: olha, e estes acompanharão os que... legal.
É isso aqui que eu quero falar para você. Ele está dizendo, ele deu uma missão, ele deu um resultado e ele deu um suporte. Está dizendo, vocês vão pregar e eu vou operar sinais. Os sinais vão acompanhar vocês. Então preste atenção, quero estudar com você rapidinho essa expressão aqui de 3 palavras. Sinais acompanharão os que crerem. Primeira coisa que você precisa entender, eu fui estudar isso aí no original. E no grego, a palavra sinais, ela dá a ideia disso aqui, ó. Sinais são a autenticação de Deus sobre o evangelho que anunciamos. No original, essa palavra sinais foi traduzida como sinal. A Bíblia está querendo dizer o seguinte, olha só, quando vocês pregarem, Deus vai assinar embaixo com sinais. Ele vai selar, Ele vai carimbar o evangelho que vocês estiverem anunciando com os sinais. É como se você olhar ali, tem fumaça ali, aí você vê sinal de fumaça. Onde tem fumaça, então aonde tem milagre é o evangelho sendo anunciado. É isso que esse texto está falando. Estes sinais. Quem está entendendo, gente? Então é a autenticação. Por isso que não tem como a gente tentar ou ministrar um evangelho sem os sinais ou sem o poder de Deus. Vamos avançar? Acompanharão os sinais, acompanharão os que crerem. No original também, essa palavra tem essas possíveis traduções. Estar constantemente ao lado de uma pessoa, isso é acompanhar. Já viu aí acompanhante? Sim ou não? Acompanhante não sai do lado, estou acompanhando. Fica do lado o tempo todo, é ou não é, gente? Dorme junto, acorda, faz tudo junto. Acompanhante é isso, olha lá. Acompanhar incansavelmente alguém. Então, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: por onde vocês forem e pregarem o evangelho, a assinatura de Deus vai seguir vocês incansavelmente. Ou seja, os sinais serão a prova de que vocês estão pregando o evangelho que não é do homem, mas é do céu. Atestado e selado com sinais. É isso que esse texto está dizendo. Seguirão, mas seguirão quem, gente? Aos que? Então, você percebe o tempo verbal? Como é que está? Seguirão os que crerem, e não aos que crerão. Não é a minha fé de ontem. Ah, mas eu já criei, eu já entreguei minha vida a Jesus, então os milagres têm que me acompanhar. Não. Os sinais, eles acompanham aqueles que creem hoje, amanhã e depois. Crer continuamente. Eu estou constantemente na expectativa de que coisas sobrenaturais irão acontecer. Quem está entendendo até aqui, gente? Amém. Então vamos voltar lá no texto. Estes sinais acompanharão os que crerem. Primeira coisa, em meu nome expulsarão demônios. Essa palavra expulsar dá a ideia, sabe de quê, gente? De expelir. Eu botei aqui, ó, para você, ó. Expelir, lançar fora. É como, sabe, despejar alguém de algum lugar. Então preste atenção. Um dos sinais que acompanharão aqueles que estiverem em missão de pregação do evangelho, é interessante você entender tudo que eu estou falando. Nós estamos em missão de pregação do evangelho nessa terra, nesse tempo, e o Espírito Santo está nos acompanhando, produzindo os sinais. Expulsar demônios, eu e você temos autoridade sobre demônios, e você não precisa ficar com medo de demônio. A igreja precisa tomar posse dessa autoridade. Olha lá, ó. Foi isso que Jesus falou em Mateus 10:1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir. Então, nessa missão, é isso que você tem que entender. Nessa missão que eu e você estamos nessa terra,
de ministrar o evangelho libertador para os cativos, expelir demônios é um sinal que vai acompanhar aqueles que crerem. Então não tem que ter medo, tem que tomar posse da autoridade que lhe foi confiada e libertar as pessoas em nome do Senhor Jesus. Porque uma vez que nós fomos libertos, para libertar outras pessoas. Então nunca mais, quando você vê alguém possesso de demônio, você vai ficar com medo, sair correndo, ligar para o pastor. Você vai tomar posse da autoridade que Deus te deu, estender a sua mão, repreender e expelir aquele demônio daquela vida, porque o problema não é a pessoa está sendo somente um veículo, o problema é o espírito que está atuando naquela vida, e você precisa entender, o espírito maligno, ele reconhece a autoridade espiritual na tua vida. Agora, se ele percebe que você tem dúvida, ele não reconhece, porque ele é altamente sagaz. É isso que está escrito em Gênesis. A serpente é a mais astuta de todas as alimalhas do campo. Então ela tem uma percepção de que você não está muito seguro, está meio com medo. Lembra que eu falei no início do medo? Lembra do medo? O espírito do medo, tal. Satanás, ele percebe isso e ele não sai mesmo não. Agora você, crendo no teu coração, você tem que tomar autoridade sobre isso. Olha lá, ele nos deu autoridade. Outro sinal, gente, falarão novas línguas. Independente daquilo que você crê ou daquilo que você não crê, não tem como negar que o falar em novas línguas é um sinal também do Espírito Santo para a igreja nesse tempo. Qual a importância disso, Luiz? Eu ainda vou entrar nesse assunto, olha aqui para mim. Eu ainda vou entrar nesse assunto mais para frente, quando eu for falar dos dons do Espírito Santo, vou falar mais detalhadamente do falar em línguas. Mas o que é que eu queria que você guardasse hoje? O falar em línguas é bíblico, o falar em línguas é para a igreja, o falar em línguas está disponível na pessoa do Espírito Santo, e o falar em línguas é um dom devocional. O que é que significa isso, Luiz? É o que está escrito aqui em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então você percebe, você precisa, eu ainda vou falar mais disso aqui mais para frente, hoje não dá para fechar esse assunto, é um assunto extenso, inclusive como a gente buscar ou tomar posse do batismo no Espírito Santo, amém, queridos? Mas é um sinal, expelir demônios, falar em novas línguas é um sinal que deve acompanhar a igreja, aqueles que creem continuamente, é a assinatura de Deus, não é eu creio, não acredito, está escrito. Então vamos para os próximos sinais, eu vou falar só disso hoje. Pegarão e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão. Então vamos começar ali por pegar em serpente e beber veneno mortal. A gente precisa entender que Jesus, ele estava falando com um povo que ia se mover por todo tipo de lugar. Aquilo ali não está falando, sabe, de você, desses encantadores de serpente que tem por aí, não é disso que está falando. Está falando de questões de acidente, porque o povo ia se mover, e no meio do caminho tinha muita coisa, porque os caminhos que eles passavam era isso, eram caminhos estreitos, então volta e meia, alguém era picado por uma víbora, e morria. Ei, olha aqui para mim, isso aqui era uma realidade na vida deles. Então Jesus, quando ele libera essa palavra, vocês vão pegar em serpente, ele está querendo dizer o seguinte, olha só, eu vou guardar vocês por onde vocês forem. Sinal para o nosso tempo. Então de repente, ali, hoje poderia estar assim, ó, eu vou te guardar no meio do Covid, é a nossa realidade hoje, e de outras pragas que tem por aí afora. Sinal do Evangelho, livramento no meio das situações difíceis. Você precisa entender isso, é uma marca, é um sinal do Evangelho, era uma realidade para eles. A ponto de no capítulo 10, verso 19 de Lucas,
olha, eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes que era outra realidade deles. Escorpiões venenosos, volta e meia, picavam pessoas, e pessoas morriam. É só ler a história da igreja, do Flávio Josefo, a história dos hebreus, você vai entender o que ele está querendo dizer aqui. Quando Jesus fala isso, eles entendem o que Jesus está falando, porque volta e meia alguém pisava no escorpião, era picado e morria. Volta e meia alguém no caminho de uma cidade para outra era picado por uma serpente e morria. Então Jesus está falando: por onde vocês forem anunciar o evangelho, nenhum mal vai suceder a vocês. Promessa para o nosso tempo. Olha lá, eu dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Era uma promessa, não foi isso que aconteceu? O apóstolo Paulo, no capítulo 28 de Atos, ele sofreu um naufrágio e foi parar na ilha de Malta, não foi isso? E quando ele chegou lá na ilha, ele estava tentando fazer uma fogueira para se aquecer. Olha o que aconteceu: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravete, uma víbora fugindo prendeu-se-lhe então uma cobra picou a mão dele. E aí o que aconteceu no verso 4? Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa. Então o que eles estavam pensando? Pô, o cara acabou de sair de um naufrágio, vem parar aqui na ilha, se salva do naufrágio e vai morrer com uma picada de cobra, porque era normal, a cobra picou, vai. Mas Paulo estava indo pregar o evangelho em Roma, ele estava debaixo de uma missão, ele estava debaixo de uma promessa. O que ele fez no verso 5? Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, porque a promessa de Deus se cumpre. A promessa de Deus se cumpre. Olha aí, queridos, não foi isso que aconteceu? Exatamente o que está escrito: vocês não vão sofrer mal nenhum. Paulo não sofreu mal algum, nenhum. Por quê? Estava debaixo de uma promessa. Na pregação do evangelho foi picado por uma serpente e não aconteceu nada. Balançou a mão no fogo, a cobra caiu lá. Sinal que segue aquele que crê, querido, sobre a minha e sobre a tua vida. Então não precisa ficar desesperado, porque está escrito, cara: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. A gente tem que tomar posse da promessa de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. É nesse tempo, é para agora. Isso não mudou, amém, queridos? Sinais, vamos continuar nos sinais. Então, quando ele está falando ali de pegar em serpente, deixa eu terminar aqui, pegar em serpente e beber algum veneno mortal, ele está falando de tudo isso que a gente está, de todos os riscos que a gente está exposto nesse mundo. Assim como ele falou para os discípulos naquela época, ele está falando para a gente hoje. Até tem um testemunho do pastor Teixeira, porque quando o Covid estava bem no auge aí, né? E aí surgiu essas vacinas aí, que não tem comprovação de nada e tal, e o pessoal na dúvida se tomava, se não tomava vacina, e o pessoal meio que forçando a barra para o pessoal tomar vacina, legal. E aí, em determinado momento, ele angustiado, em oração, não sabia o que fazia, e ele se lembrou dessa promessa. Ele se lembrou dessa promessa: se eu beber alguma coisa mortífera, pode ser até veneno mortal, não me fará mal algum. Aí ele foi lá e tomou. Estava sendo obrigado pela empresa, tinha que tomar, não queria tomar, mas estava sendo obrigado, foi lá e tomou com fé na promessa de Deus: não me fará mal algum. Você percebe que tem tudo a ver com a tua consciência, cara? Esse negócio de consciência é sério.
Falei aqui, se você deixa o espírito do medo te dominar, você colherá. Se você deixa o espírito da fé te dominar, você também colherá. É uma questão de posicionamento com base na palavra de Deus. A única coisa que você tem que se preocupar quando você estiver enfrentando um problema: tem promessa de Deus na palavra para aquela área? Tem. Então eu vou me apegar à promessa de Deus. Não tem, eu tenho que procurar. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Na minha e na tua vida, amém? Então, tudo aquilo ali está falando de livramento, dos mais diversos livramentos. Se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. E agora vamos para a última parte do sinal. Imporão as mãos sobre os doentes e estes, outra promessa. É isso que eu e você precisamos entender, sabe, gente? Não tem a ver comigo. Às vezes a gente fica tímido, até mesmo para orar para uma pessoa que está doente, achando que somos eu e você que vão produzir a cura. Você não tem responsabilidade de produzir cura, cara. Você tem responsabilidade de impor a mão. Ele não está dizendo ali que a gente vai impor as mãos sobre os doentes e a gente vai curar os doentes. Ele está dizendo que eu vou impor as mãos e eles ficarão. Então qual é o meu papel? Obedecer, crendo, impor a mão. Eu faço isso direto, não quero nem saber. Fico sabendo que tem alguém doente, eu vou lá. Às vezes eu saio da minha casa, fico sabendo que tem alguém doente, não sei aonde é mesmo, posso ir aí impor as mãos? Cara, só no ato de eu sair da minha casa, pegar minha moto ou meu carro e tal, ir até a casa da pessoa, já é uma demonstração de que eu creio. Deus já está vendo, pô, esse cara saiu de casa, esse cara está indo lá, esse cara crê. Chego lá, cara, eu não tenho responsabilidade nenhuma naquilo ali, eu vou lá e meto a mão. Em nome de Jesus, está escrito que aconteceria, eu creio, pá, em nome de Jesus, pá. Acabou. É Deus que vai produzir o que tem que produzir, não sou eu. A gente tem que tirar essa responsabilidade de cima da gente. E a gente tem que se mover crendo que os sinais vão acontecer. Então, é o que eu coloquei aqui, ó. Nossa parte é impor as mãos crendo. A parte de Deus é. Agora, preste atenção. Essa palavra ali, ó, ficarão curados. Eu estudei também no original, porque atrás traduções que a gente tem no português, muitas vezes perde muita coisa. Então, quando você estuda um pouquinho mais no original, você começa a ver. Por exemplo, ali, ficarão curados, se você juntar essas duas palavras no grego, dá a ideia, sabe, queridos, de tipo assim, muitas vezes não é algo que vai acontecer instantaneamente. Poderá acontecer ou poderá não acontecer. Mas o que a Bíblia está dizendo ali é que quando você impuser as mãos sobre um doente, poder será liberado naquela vida. Poder de Deus entrará naquele corpo, naquela vida. E aquela pessoa ficará curado. Então é como se o poder, o que o texto está querendo dizer ali, é como se o poder de Deus fosse começar a atuar naquela vida como um medicamento atua, um antibiótico. Gradativamente aquele poder que foi liberado na imposição de mãos, ele vai produzindo cura, produzindo cura, produzindo cura, até que a pessoa se sinta plenamente curada. Então eu e você precisamos ter a fé de ir lá e depositar esse poder que sai da nossa vida para a vida daquela pessoa que está enferma. E a obrigação de quem está enfermo é continuar crendo todo dia até ter a sua saúde completamente estabelecida. É isso que o texto diz, ficarão. Nem sempre é instantâneo. Você lembra daquele homem que Jesus orou por ele 2 vezes? Que ele estava cego? Orou uma vez, o que é que você está vendo? Eu estou vendo mais ou menos. Jesus orou de novo e agora vejo perfeitamente. Você lembra disso, sim ou não? Então nem sempre é instantaneamente. Você lembra do leproso? Lembra ou não lembra? Ele orou pelos leprosos e ficaram curados na hora?
Eles foram curados no... Eu não sei se você sabe, mas o caminho, às vezes, de uma cidade para outra, durava dias e até meses. Você sabe quanto tempo levou? Eu acho que levou bastante tempo, porque para a Bíblia registrar que um decidiu voltar. Por que você acha que só um voltou? Porque tinha que andar muito para voltar. De repente já tinham andado uma semana, 10 dias, um mês para frente. Caramba, agora tem que voltar para agradecer. Tu vai falar, vou. Por isso que a Bíblia registra a atitude dele. Quem está entendendo, gente? Então, às vezes, não é na hora, mas é você crer que o poder de Deus foi liberado. Isso, gente, tudo isso aqui é operado pelo Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está aqui, queridos. Habita em você. O Espírito de poder, o Espírito de verdade. Em Atos 10:38 chega a dizer que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, por que Jesus andou por toda a parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo? Porque ele foi ungido com o Espírito Santo, Deus era com ele. Você foi ungido com o Espírito Santo e Deus é contigo. Você pode andar por toda a parte, curando todos os oprimidos do diabo. Quem está entendendo? Então, a nossa parte é somente impor as mãos. É isso aí. E aí, vamos ver o que aconteceu. Nossa parte é impor as mãos crendo. Então, e aí no verso 19? Depois que tudo isso aconteceu, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no... E assentou-se aonde, gente? Essa ideia mesmo que eu te falei. Jesus, ele ascendeu aos céus e ele sentou-se à destra de Deus, esperando que eu e você continuássemos a missão dele. Por isso que ele sentou. É como se ele estivesse dizendo, não é mais conosco. Legal, né? E os discípulos foram fazer o quê? E eles, tendo partido, pregaram aonde? Cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de que se... Amém, queridos? É para gente. E aí eu registrei aqui mais uma passagem, pode vir o Ministério de Louvor. Para a gente fechar. Será que foi real? Foi real na igreja primitiva, é real para nós hoje? Olha só o que está registrado em Atos capítulo 8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a... Então, Filipe estava obedecendo a ordem de Jesus, ide e pregai o evangelho. Então, foi isso que ele fez. Ele foi para Samaria e ele estava anunciando a Cristo, estava pregando o evangelho, amém? Agora, olha o que acontecia à medida que ele pregava o evangelho. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então você percebe a função do sinal? As pessoas ouviam e prestavam atenção nele, não só porque ouvia, mas porque via os sinais que eram operados através da pregação do Evangelho de Cristo. Quais eram os sinais, Luiz? Vê se tem alguma coisa a ver com o que está lá em Marcos 16 que a gente leu. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Fique de pé, querido. É isso aí, ó, que são os sinais. Então, o Espírito Santo, ele é poder disponível e indispensável produzindo sinais. Eu não sei se você sabe, mas nesse tempo Deus quer levantar os sinais no meio da sua igreja. Por quê, queridos? Deixa eu te explicar. Nós estamos vivendo um tempo crítico.
um tempo de coisas difíceis aí fora, onde esse evangelho ele vai se espalhar e haverá um avivamento nesse tempo, e os sinais fazem parte disso. O meu papel e o teu papel é entender que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder. E quando nós nos depararmos com essas situações, usarmos a autoridade que Ele já nos entregou. Amém, queridos?